Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar a renúncia de Justin Trudeau. Primeiro, vou olhar para o contexto deste caso, passar para a linha do tempo do incidente e, em seguida, oferecer minha análise. Justin Pierre James Trudeau nasceu em 25 de dezembro de 1971 em Ottawa, Ontário, Canadá. Seu pai, Pierre, era o primeiro-ministro do Canadá e sua mãe, Margaret, uma ativista. Seus pais se separaram em 1977. Em 1994, Justin concluiu o bacharelado em literatura. Em 1998, ele obteve um segundo bacharelado em educação. Justin usou seus diplomas para ensinar em uma escola secundária em Vancouver até 2001. Em 2008, Justin lançou sua carreira política sendo eleito para a Câmara dos Comuns. Em 2013, ele foi eleito líder do Partido Liberal. 2 anos depois, Justin liderou seu partido para um governo majoritário e se tornou o primeiro-ministro do Canadá em 4 de novembro de 2015. Ele foi o primeiro filho de um primeiro-ministro canadense a se tornar primeiro-ministro posteriormente. Em 2019, o Partido Liberal foi reduzido a um governo minoritário e Justin continuou como primeiro-ministro. Justin convocou um referendo nacional em 2021, esperando que os canadenses recompensassem seu governo pelo manejo da pandemia de coronavírus-19. Ele acabou com outro governo minoritário. Até 2024, a popularidade de Justin e do Partido Liberal havia se deteriorado drasticamente. O partido sofreu muitas perdas, inclusive em assentos considerados totalmente seguros. As pesquisas indicavam que o futuro do partido era sombrio. Os conservadores lideravam os liberais por 25 pontos. Quando Justin foi eleito pela primeira vez, sua taxa de aprovação era de 63%. Caiu para 28%. Pesquisas revelaram que atingiu 16%. Isso deixou alguns se perguntando: quem são os 16%? Como poderia ser tão alto? Nesse ínterim, o presidente eleito Donald Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% contra o Canadá. Donald quer que o governo canadense pare o fluxo de drogas e imigrantes para os Estados Unidos. A tarifa será uma penalidade por não cooperar e é assustadora para muitos canadenses devido às drásticas implicações econômicas. Próximo ao fim de 2024, várias pessoas deixaram o gabinete de Justin, incluindo o vice-primeiro-ministro. Ela afirmou que Justin se envolveu em truques políticos caros e não estava preparado para enfrentar o desafio imposto por Donald Trump. Mais de 50 membros liberais do parlamento pediram a Justin Trudeau que renunciasse, mas ele afirmou que seu partido estava forte e unido. Agora, sobre a cronologia do incidente. Em 6 de janeiro de 2025, Justin Trudeau realizou uma coletiva de imprensa. Ele afirmou que era um lutador e que cada osso do seu corpo sempre lhe disse para lutar. Justin disse, citação, "Este país merece uma escolha real na próxima eleição, e ficou claro para mim que se eu tiver que lutar batalhas internas, não posso ser a melhor opção." Fim de citação. Ele indicou que renunciaria como líder do Partido Liberal e como primeiro-ministro do Canadá. Ele continuou dizendo, citação, "Eu realmente sinto que remover a contenda em torno da minha própria liderança contínua é uma oportunidade para baixar a temperatura." Fim de citação. Justin planeja servir como primeiro-ministro até o Partido Liberal eleger seu novo líder. Alguns políticos reagiram ao anúncio focando em como Justin era impopular. Outros insinuaram que todo o seu partido estava condenado. Agora, passando para a minha análise. No começo de sua carreira política, Justin era considerado muito popular. O Partido Liberal enfrentava muitos problemas e buscou a liderança de Justin. Obviamente, isso não quer dizer que ele agradava a todos. Algumas pessoas estavam preocupadas que sua popularidade se devia ao seu status de celebridade. Novamente, seu pai havia sido primeiro-ministro. Também havia preocupações de que Justin parecia ser vazio e superficial. Não havia substância nele. Ele parecia não saber seu posicionamento em temas cruciais como política externa e economia. Apesar disso, ele foi bem-sucedido e ascendeu ao poder. No início, muitos canadenses continuaram empolgados com Justin como primeiro-ministro. Ele implementou alguns programas prometidos, mas então as coisas desandaram. Por exemplo, Justin foi acusado de ser um falso feminista, foi chamado de impostor e falhou em reparar o relacionamento do governo com os povos indígenas do Canadá, como prometeu. Uma de suas ações mais impopulares envolveu a imigração. Sob sua liderança,
a imigração saiu do controle. O país não estava equipado para lidar com um grande número de imigrantes. Houve uma enorme pressão sobre os serviços governamentais, escassez de moradias e aumento nos preços das casas. A inflação também subiu drasticamente. Houve uma crise de custo de vida em todo o Canadá. Para piorar, o desemprego subiu para 6%. Ao invés de solucionar esses problemas, Justin priorizou a legalização da maconha recreativa e instituir um imposto sobre o carbono. Muitos canadenses se perguntaram se ele entendia a gravidade da situação. Por que ele não estava focando nos problemas mais importantes? Seu comportamento era confuso. Parecia que ele não se dedicava ao trabalho. As pessoas começaram a se referir a Justin como arrogante, hipócrita, santarrão e obcecado com a sua imagem. Por fim, Justin reduziu a iniciativa de imigração, mas o estrago já estava feito. Justin também enfrentou outros escândalos enquanto foi primeiro-ministro. Alguns exemplos. Em 2017, um comissário de ética relatou que Justin violou 4 disposições da Lei de Conflito de Interesses. Justin aceitou uma viagem para uma ilha privada nas Bahamas em 2016. Ele foi o primeiro primeiro-ministro canadense a cometer tais violações. Em setembro de 2019, imagens e vídeos controversos foram publicados mostrando Justin com o rosto pintado de marrom e preto de anos anteriores. Referindo-se a um incidente em 2001, ele disse que não achava que era racista na época. As pessoas questionavam se ele era de fato progressista ou se tudo não passava de encenação. Durante o governo Trump, Justin se saiu mal nas negociações comerciais. Justin foi percebido como fraco. Ele nunca parecia tomar uma posição. Justin não agradava nem conservadores, por ser liberal, nem liberais, por não conseguir implementar mudanças progressistas. Justin reforçou sua imagem como alguém que era ineficaz e assustado quando invocou a lei de emergências durante o incidente do Comboio da Liberdade em 2022. Essa foi uma manifestação de caminhoneiros que bloquearam rotas importantes no Canadá. Mais tarde, um tribunal federal decidiu que a invocação da lei de emergências não era justificada. Com o tempo, Justin notou que não era visto como um líder eficaz pela maioria das pessoas, dos canadenses. Nada mudaria os sentimentos das pessoas sobre ele. A pressão de Donald Trump provavelmente acelerou a decisão de Justin de renunciar. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Canadá. Os Estados Unidos da América têm um déficit de 6 bilhões de dólares nessa relação. O Canadá é dependente das exportações para os Estados Unidos da América, especialmente automóveis e petróleo. A ameaça de uma tarifa de 25% é aterrorizante. Isso resultaria em ruína financeira para o Canadá. Donald não irá impor a tarifa se o Canadá garantir a fronteira, mas isso vai contra as crenças de Justin. Justin decidiu deixar esse problema para alguém else trabalhar. No final, Justin ficará bem. Seu patrimônio líquido é de 10 milhões de dólares, principalmente devido à riqueza herdada. Eu acho que este caso exemplifica como um líder político deve ter algum entendimento da realidade financeira para ser bem-sucedido a longo prazo. Justin queria implementar políticas progressistas, mas desconhecia o custo delas. Ele também não entendia como suas políticas criariam uma escassez de moradias. Justin acreditava que poderia adicionar centenas de milhares de imigrantes ao Canadá sem consequências financeiras. Quando ele tentou mudar de rumo, foi criticado pelo seu próprio partido. Justin cometeu um erro irreparável. Ele se encurralou em um canto. Não havia como ele manter a popularidade. Suas iniciativas eram muito extremas e economicamente inviáveis. Justin faltava muitas das habilidades necessárias para ser um bom líder. Ele não era competente, não era realista e não tinha uma compreensão firme dos problemas. Algumas pessoas que criticaram Justin desde o início falaram sobre como tudo na vida dele foi entregue de mão beijada. Essa era uma área de preocupação. Ele nunca teve essa crucial chance de evolução. Ele não pôde apreciar os desafios enfrentados pelas pessoas comuns. Talvez esses críticos estivessem certos. Há um valor em aprender algo por si mesmo. Sem essa experiência educacional, Justin ficou mal preparado. O legado de Justin Trudeau provavelmente será de um líder que falhou devido à sua incompetência, mas é crucial lembrar o papel de sua arrogância. Passando para minha última pergunta, houve algum comentário de Donald Trump sobre o Canadá se juntar aos Estados Unidos como o 51º estado?
Parte disso pode ser apenas por humor, mas isso é realista? Isso realmente poderia acontecer e quais seriam as consequências se acontecesse? Apesar da maioria dos canadenses estarem insatisfeitos com Justin Trudeau, isso não indica insatisfação com sua identidade nacional. Para um país se dissolver e se juntar a outro país, deve haver dinâmicas extremas em ação. Isso é um compromisso bastante grande. A maioria das pessoas não pensa em resolver problemas dissolvendo nações. É uma coisa acreditar que a inflação está muito alta ou a imigração descontrolada. É completamente diferente dizer que vamos desistir do país inteiro. Vamos abandonar a noção de que o Canadá existe. Os canadenses podem alcançar seus objetivos votando em políticos que os defendem. Os valores desejados por eles. Não é preciso abandonar totalmente a ideia de ser um país. Imagino que a maioria dos canadenses seria muito contra a ideia de se juntar aos Estados Unidos da América. Mas o que aconteceria se eles fizessem isso? Na minha opinião, não seria uma boa notícia para os republicanos. A população do Canadá é de cerca de 40 milhões de pessoas, próxima à população da Califórnia, embora a densidade populacional no Canadá seja muito menor, então aproximadamente o mesmo número de pessoas, mas espalhadas por uma área muito maior. A maioria dos canadenses tende a ser liberal ou progressista. Isso mudaria significativamente o mapa eleitoral a favor dos democratas. Seria semelhante a adicionar outra Califórnia aos Estados Unidos, um estado azul massivo e imutável. Seria muito difícil para um republicano ser eleito presidente após a adição do Canadá como um estado. Donald Trump aparenta ter interesse em expandir os Estados Unidos da América. Ele não está apenas falando sobre a questão da estadualidade com o Canadá, mas ele mencionou a compra da Groenlândia e a tomada do Canal do Panamá. Ele pode querer tirar um momento para aprender algo com o fracasso de Justin Trudeau. É crucial calcular os números antes de fazer grandes ações. Esses são os meus pensamentos sobre a renúncia de Justin Trudeau. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.